Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Quantos acreditam nessa palavra? Os irmãos acreditam que esta palavra é para nós? É uma palavra de exortação, uma palavra de estímulo, hein? Medite nessas palavras, não só aqui, porque eu não vou pregar. Se eu fosse pregar essa noite, eu ia pregar sobre pós-arrebatamento. Nem ia pregar sobre arrebatamento, eu ia pregar pós-arrebatamento. Marcos Feliciano, você que é um grande pregador, você que pregou aqui esse congresso, os senhores que estão pregando por todo esse Brasil e pelo mundo, não esqueçam de avisar o povo de Deus que Jesus está voltando. Mas procure a falar não somente da vinda, porque a vinda, quando se prega a vinda, é alegria para o povo. Oh, Jesus vai vir. Procure pensar um pouquinho depois da vinda, depois do arrebatamento. Vai no capítulo 8 de Apocalipse até o 11, troca as trombetas. Vamos falar mais sério com a igreja, vamos avisar a igreja, vamos dizer que nem todos vão subir, vamos dizer que nem todos vão ser arrebatados. Como se comportarem após arrebatamento? Como se comportar pós-arrebatamento? Sabe por que eu digo isso? É porque a maioria do povo não vai subir com Jesus. A maioria não vão subir. É lamentável dizer isso, mas é a grande verdade. Mas por não subir, nem tudo está perdido. Como se comportar pós-arrebatamento? Para quem vai ficar? Temos que avisar isso, temos que dizer isso, temos que falar ao povo, tem que falar pela televisão. Você tem um programão na televisão, abre a boca e fale sobre o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer quando as trombetas começarem a tocar e os anjos começarem a descer para julgar o povo que ficou. E no meio do que ficou a igreja negligente, a igreja descuidada, não a igreja ativa, não a igreja autêntica,
não uma igreja preparada, não uma igreja lâmpada acesa, mas igreja que não se preocupou muito com o arrebatamento, que é num abrir e fechar de olhos. Se Jesus viesse agora, escuta-me agora essa verdade, se Jesus voltasse agora, viesse agora, será que esse ginásio ficaria vazio? Se Jesus voltasse agora, será que esse púlpito ficava vazio? Irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso. Pastor Devanci já saiu. O Zé de Paulo estava aí. E depois ele vai cantar o hino, não sei se hoje ou amanhã. Ninguém cuidou da minha alma. Quero que ele vá cantar. Pelo menos amanhã, na manhã missionária. Deus me deu 3 revelações em um só culto. Lá em Marlboro. Você estava no culto? Você estava no culto. 3 visões em um só culto. Interrompi o pastor Devanci que estava pregando para os adolescentes. Eu não estava dormindo. Eu estava bem acordado ouvindo a mensagem. E de repente Deus começou a falar comigo: diga para este povo que esse país vai entrar numa grande guerra. E eu relutei com isto. É um perigo dizer isso numa nação desta, que ela tem uma autoridade tremenda, que prende mesmo, que justiça mesmo. Mas a voz é assim: diga para eles que vai acontecer uma grande guerra nessa nação. 3 vezes o Senhor falou comigo. Aí eu pedi licença, interrompi o pastor Devanci, pedi licença. Pastor José Carlos, por favor me deixa contar o que Deus está me falando, o que Deus está me mostrando. E aí falei: olha, Jesus acaba de dar um recado para vocês, que essa nação vai entrar numa grande guerra, e essa guerra vai causar um problema muito sério. E vocês que são brasileiros, vocês não devem ser ingratos para essa nação, porque essa nação tem sido uma bênção para vocês. Se essa nação precisar de vocês, jovens, para ir para a guerra, vocês deverão ir, porque assim como esta nação tem servido de bênção para vocês, vocês devem servir de bênção para essa nação. E alguns roíam a unha, outros meneavam a cabeça. Atrapalhei o culto naquela hora. Fiquei 1 mês nos Estados Unidos. Cheguei na igreja de pastor Ariel de Jesus, a igreja maior. Eu disse: pastor, deixa eu contar uma visão que Deus me deu. Assim, pô, conta, porque ele crê muito em mim. Nas visões que Deus me dá, ele crê. Não, pode falar. E eu falei: é comprometedora, pastor Ariel, mas é uma visão que Deus me deu. Isso no mês de julho, hein? Ele disse: pastor Ariel, igreja, o Senhor me falou quarta-feira passada em Marlboro que essa nação vai entrar numa grande guerra. Eu sei que é comprometedor, pastor, mas eu tenho que dizer isso para vocês que vivem aqui. Eu não vivo aqui, mas vocês vivem aqui. Essa nação vai entrar numa grande guerra. Irmãos, houve assim um cado de críticos. A gente via, uns balançavam a cabeça, porque quem é que vai brincar com os Estados Unidos? Quem? Como é que se ia crer numa visão dessa, que os Estados Unidos entrar numa grande guerra? Quem que ia crer? Tive 1 mês nos Estados Unidos, toda a igreja que eu tive, esse moço me levava nas igrejas, eu falava essa mensagem. Numa das igrejas um moço se levantou, hein? Lowell. Quando eu estava falando, o moço se levantou, tirou do bolso uma credencial e disse: pastor, eu estou ilegal nesse país, mas o exército já me achou e eu estou convocado. Eu não posso ir embora para o Brasil, porque eu estou convocado. Se essa nação precisar de mim, eu tenho que me apresentar. É verdade, pastor, vai ter guerra mesmo. Ele falou assim, teve coragem de falar. Vim embora, deu recado em todas as igrejas, porque eu estava... Você recebeu o pedido para ir também?
Eu visitei todas as igrejas tirando oferta para o Natal missionário. Mas agora Deus me dá uma mensagem dessa para pregar para o povo, para assustar o povo brasileiro nas igrejas dos Estados Unidos. Vim embora. Eu estava no mês de setembro, dia 9, eu estava no Rio de Janeiro, uma campanha que me convidaram para pregar sobre missão. E eu falei, todas as igrejas eu falava isso. Quando cheguei lá falei, estava um deputado federal assistindo o culto. E quando terminou o culto, eu saí no outro dia, era dia 11 de setembro. Eles me levaram para almoçar num restaurante. De repente, aquelas duas torres, um avião vindo, esbarroando e pegando fogo. Eu baixei a cabeça na hora, irmãos, e comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, a guerra começou. Aquelas torres eu conheço, é as torres gêmeas lá em Nova York. A guerra começou. E aí houve o que houve naquele tempo. Saí dali, fui para o Galeão, pegar o avião para ir para o Amazonas, porque a minha vida era assim corrida. Tinha que visitar o trabalho no Amazonas. Lá me encontrei com o deputado. Pastor, a sua revelação é verdade? Viu o que aconteceu, o atentado que aconteceu lá em Nova York? Eu disse, pois é. Assim, eu disse, e será que isso é guerra? A guerra começou, pastor. A grande guerra, irmãos, aconteceu porque ainda não terminou, porque é uma grande guerra. E veja a situação hoje dos nossos Estados Unidos, a crise que está passando. E quantos jovens já morreram? Quantos brasileiros que nós não sabemos que já foram? Passou esta visão, terminou. Aí veio a segunda visão. Senhores, como diz o pregador aí, como é o homenzinho da toalhinha, né? Como é? Carvalho Júnior. Bate com a toalhinha aqui. Vou falar. Eu vou falar. A gente conhece ele na pregação porque ele diz assim, eu vou falar. Pois é, mas eu também devo falar. A segunda visão, irmãos, me escute agora aqui. Essas não aconteceram ainda, não se cumpriram, porque é para futuro. Pode ser um futuro bem próximo. Na mesma ocasião, no mesmo culto, eu vi uma multidão mais do que esses que estão aqui, ó. Mais do que essa gentarada. Uma multidão como que no ar livre em São Paulo. No ar livre em São Paulo. Uma multidão de gente, mulheres de todas as igrejas, homens, moços, jovens, padres, pastores. Eu vi aquilo tudo ali, todas as igrejas. Vi o padre Marcelo junto, com aquela maneira que ele canta e faz o povo cantar, corinho, bater palma e saltar. Eu vi aquilo tudo. E aí Deus me disse assim para mim, sabe o que é isso? Isso aí é o povo que se diz a minha igreja. Mas essa igreja estava a Assembleia de Deus, estavam os crentes da Assembleia de Deus, estava o crente batista, os crentes da Universal, estavam os crentes presbiterianos, estavam os evangélicos, mas tudo junto, tudo igual. Ninguém se conhecia, o católico do crente mesmo, tudo era igual, era uma festa só, era um povão só. Aí Deus falou comigo, sabe que é esse povo? Esse povo se diz a minha igreja, mas essa não é a minha igreja. Essa igreja está comprometida com o mundo, mas no meio desse povo eu vou tirar a minha igreja para o arrebatamento. Eu vou tirar do meio dessa gente a minha igreja, que ainda não se contaminou, para o arrebatamento. Passou aquela visão, apareceu a segunda multidão de homens. Aí era só homens, uma multidão mais do que essa multidão que está aqui, irmão. Só homens. Aí Deus falou comigo assim, estás vendo isto? Sabe o que é? São os pastores, são os obreiros. Tu estás aí nesse meio. São os pastores, são os obreiros, são missionários. E sabe o que eu quero te dizer? É que nem todos vão subir, nem todos estão fazendo a minha vontade.
Estes não são aqueles que todos vão subir, estão compromissados, estão negando o meu nome, a minha santidade. Nem todos subirão na minha vinda. Tu estás no meio deles, cuida-te. Deus disse: cuida-te, para não te contaminares. Sejas fiel. As duas visões não se cumpriram ainda. A primeira já se cumpriu. As duas segundas, porque Jesus não voltou ainda. Mas a multidão está aí. A multidão está aí. Entendeu? Vocês querem compreender o que eu estou dizendo? Cuidado, irmãos. Cuidado com os ajuntamentos. Cuidado com a coisa mesclada. Tudo está igual. Não se faz mais diferença. Entendeu? Não tem mais diferença. A igreja de Deus com a igreja apostatada. Gente vivendo de qualquer maneira. Crente cantando de qualquer maneira. Entendeu? Mulheres de Deus se misturando com o mundo. A igreja de Jezabel. Não se conhece mais na rua uma santa mulher de Deus. Não se sabe se essa é uma santa mulher de Deus. Só se conhece porque ela chega e dá a paz do Senhor. Está com as vestimentas diferentes. O visual está diferente. Estão mascarados. Brinco nas orelhas. Piercing nas línguas. Na língua. Moço crente com anelzinho na orelha. As mulheres santas de Deus que querem o arrebatamento, se encontra ela nas ruas. Não se sabe se é uma moça crente ou se é uma outra, porque calça comprida, bem apertadinha, e vive desta maneira. Desculpa-me, mas a visão que eu tive, é a visão que eu tive. Mas isso não tem importância, isso não faz mal. Deus não olha para a roupa. Quem que disse que não olha? Quem que disse que não olha? Quem é que disse que Jesus não olha para a roupa do cristão, do verdadeiro servo de Deus? Se a Bíblia fala, não manches as tuas vestes. A Bíblia está cheia de recomendação. E por que nós nos ambientamos com a doutrina pagã, com a doutrina mundana, hein? E não aceitar a doutrina santa de Deus, que Deus vem chamando sempre a atenção: santidade, 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 espírito, alma, corpo, plenamente santificação, para o dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, como é que Ele vai nos encontrar? Aonde vai nos encontrar? O que estamos fazendo quando Ele voltar? Senhores pastores, eu não sou o pregador do congresso, mas eu quero avisar os senhores: está na hora de nós mudar um pouco as nossas mensagens. Está na hora de nós irmos para o Apocalipse e dar uma olhadinha no mundo que nós estamos vivendo. É o prenúncio do que vai acontecer. Por que não recomendar, não avisar o nosso povo? Por que não falar para os jovens? Por que não falar para a mulher de Deus, o homem de Deus? Por que não reunir os pastores de todo o Brasil e fazer uma convenção para tratar sobre isso? Hein? Tratar sobre o arrebatamento que vai acontecer. Por que que a igreja, que é a noiva do Cordeiro, está desse jeito? São duas coisas, aliás três, que deve ser a mensagem do verdadeiro homem de Deus nesse tempo do fim: pregar a missão para a salvação do povo. Arrependei-vos, e de pregar o evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Segunda,
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para quê? Porque Jesus está voltando. Só vai subir quem estiver santificados, o corpo, o espírito, a alma plenamente em santificação. Senhores pastores, estamos reunindo, Deus está entregando para nós, pastores, multidão de gente, para nós advertir, para nós falar, para eles vêm para um congresso, vêm e voltam a mesma coisa, só pulam e saltam, mas uma mensagem sobre o arrebatamento não se escuta, sobre arrependimento não se prega, sobre santificação não se prega. Jesus está voltando. Preparamos-nos, porque Ele vem. Ele está voltando para vir buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Seria eu, irmãos, o ingrato para todos os meus companheiros que me amam. Essa gente me ama e me quer bem. E esse povo chora por Gideões, por isso que vem aqui. Gostam de mim, sou abraçado em todo lugar. Todo mundo quer tirar uma fotografia de mim para levar junto, por recordação. E por que não dizer para vocês que Jesus está voltando, que nós deveremos estar preparados para esta hora? Vá no Apocalipse ver o que vai acontecer com o crente que vai ficar, o que vai acontecer com o crente pós-arrebatamento, o sofrimento do coitado, a tristeza, a angústia, o grito, os ais, para aqueles que vão ficar. Por que não avisar? Por que não advertir? Por que não acordar? Para que nós não venhamos ficar para ser crítica do mundo e de Satanás, zombar da igreja do Senhor. Essa é a minha pregação para vocês. E esse é o meu pedido para os novos companheiros pastores. Pregam tudo o que puderem pregar, mas não esqueçam de vez em quando pregar sobre o arrebatamento. Vão fundo na Bíblia, vão fundo na Bíblia, e vocês vão descobrir que a hora de tocar a trombeta chegou. É hora de nós despertar do sono, nos acordarmos. Senhores pastores, pelo amor de Deus, nem que alguém não goste do que você vai pregar, não se troque. A mensagem de Deus é recado, é mensagem, não é sermão pregado, mas é mensagem, e mensagem vem do céu, e você não pode mudar a mensagem que Deus te dá, nem que você não venda o seu CD. Está vendo, Marcos? Nem que você não venda o seu CD. Está vendo, meu filho? Nem que você não venda a sua pregação, mesmo que o povo não goste, fale sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. Por que estamos pregando missão? Por que estamos fazendo missão? É para salvar o povo, é para eles não irem para o inferno. Como agora nós deixar o povo assim? É uma hora muito própria de nós ouvir o hino do Oséias, ninguém cuidou da minha alma. Oséias está pronto para cantar? Estás preparado para subir também? Cante! Mas examinamos-nos, por favor. É tempo de nos examinarmos a nós mesmos. Jesus pode voltar essa noite. Calcula se Jesus voltar. Que tristeza não será o congresso dos Gideões para a multidão. Que tristeza não será. Porque os que vão ficar
vão ficar com saudade. Nunca mais congresso de Gideões. Nunca mais. Terminou. Aleluia. Doutrina mundana, hein? E não aceitaram a doutrina santa de Deus, que Deus vem chamando sempre a atenção: santidade, 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 espírito, alma, corpo, plenamente santificação, para o dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, como é que Ele vai nos encontrar? Aonde vai nos encontrar? O que estamos fazendo quando Ele voltar? Senhores pastores, eu não sou o pregador do congresso, mas eu quero avisar os senhores: está na hora de nós mudar um pouco as nossas mensagens. Está na hora de nós irmos para o Apocalipse e dar uma olhadinha no mundo que nós estamos vivendo. É o prenúncio do que vai acontecer. Por que não recomendar, não avisar o nosso povo? Por que não falar para os jovens? Por que não falar para a mulher de Deus, o homem de Deus? Por que não reunir os pastores de todo o Brasil e fazer uma convenção para tratar sobre isso? Hein? Tratar sobre o arrebatamento que vai acontecer. Por que que a igreja, que é a noiva do Cordeiro, está desse jeito? São duas coisas, aliás três, que deve ser a mensagem do verdadeiro homem de Deus nesse tempo do fim: pregar a missão para a salvação do povo. Arrependei-vos e de pregar o evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Segunda, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para quê? Porque Jesus está voltando. Só vai subir quem estiver santificados, o corpo, o espírito, a alma plenamente em santificação. Senhores pastores, estamos reunindo, Deus está entregando para nós, pastores, multidão de gente, para nós advertir, para nós falar para eles. Eles vêm para um congresso, vêm e voltam a mesma coisa, só pulam e saltam. Mas uma mensagem sobre o arrebatamento não se escuta, sobre arrependimento não se prega, sobre santificação não se prega. Jesus está voltando. Preparamos-nos, preparamos-nos, porque Ele vem. Ele está voltando para vir buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Seria eu, irmãos, o ingrato para todos os meus companheiros que me amam. Essa gente me ama e me quer bem, e esse povo chora por Gideões, por isso que vem aqui. Gostam de mim, sou abraçado em todo lugar. Todo mundo quer tirar uma fotografia de mim para levar junto, por recordação. E por que não dizer para vocês que Jesus está voltando, que nós deveremos estar preparados para esta hora? Vá no Apocalipse ver o que vai acontecer com o crente que vai ficar, o que vai acontecer com o crente pós-arrebatamento, o sofrimento do coitado, a tristeza, a angústia, o grito, os ais, para aqueles que vão ficar. Temos que avisar isso, temos que dizer isso, temos que falar ao povo, tem que falar pela televisão. Você tem um programão na televisão, abre a boca e fale sobre o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer quando as trombetas começarem a tocar e os anjos começarem a descer
para julgar o povo que ficou. E no meio do que ficou a igreja. A igreja negligente, a igreja descuidada, não a igreja ativa, não a igreja autêntica, não a igreja preparada, não a igreja lâmpada acesa, mas a igreja que não se preocupou muito com o arrebatamento, que é não abrir e fechar de olhos. Se Jesus viesse agora, escuta-me agora essa verdade, se Jesus voltasse agora, viesse agora, será que esse ginásio ficaria vazio? Se Jesus voltasse agora, será que esse púlpito ficava vazio? Irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso. Pastor Devanci já saiu. O Zé de Paulo estava aí. E depois ele vai cantar o hino, não sei se hoje ou amanhã. Ninguém cuidou da minha alma. Quero que ele vá cantar. Pelo menos amanhã, na manhã missionária. Deus me deu 3 revelações em um só culto. Lá em Marlboro. Você estava no culto? Você estava no culto. 3 visões em um só culto. Interrompi o pastor Devanci que estava pregando para os adolescentes. Eu não estava dormindo, eu estava bem acordado ouvindo a mensagem. E de repente Deus começou a falar comigo: diga para este povo que esse país vai entrar numa grande guerra. E eu relutei com isto. É um perigo dizer isso numa nação desta, que ela tem uma autoridade tremenda, que prende mesmo, que justiça mesmo. Mas a voz é assim: diga para eles que vai acontecer uma grande guerra nessa nação. 3 vezes o Senhor falou comigo. Aí eu pedi licença, interrompi o pastor Devanci, pedi licença. Pastor José Carlos, por favor, me deixa contar o que Deus está me falando, o que Deus está me mostrando. E aí falei: olha, Jesus acaba de dar um recado para vocês, que essa nação vai entrar numa grande guerra, e essa guerra vai causar um problema muito sério. E vocês que são brasileiros, vocês não devem ser ingratos para essa nação, porque essa nação tem sido uma bênção para vocês. Se essa nação precisar de vocês, jovens, para ir para a guerra, vocês deverão ir, porque assim como esta nação tem servido de bênção para vocês, vocês devem servir de bênção para essa nação. E alguns roíam a unha, outros meneavam a cabeça. Atrapalhei o culto naquela hora. Fiquei 1 mês nos Estados Unidos. Cheguei na igreja do pastor Riel de Jesus, a igreja maior. Eu disse: pastor, deixa eu contar uma visão que Deus me deu. Assim, pô, conta, porque ele crê muito em mim. Nas visões que Deus me dá, ele crê. Não, pode falar. E eu falei: é comprometedora, pastor Riel, mas é uma visão que Deus me deu. Isso no mês de julho, hein? Ele disse: pastor Riel, igreja, o Senhor me falou quarta-feira passada em Marlboro que essa nação vai entrar numa grande guerra. Eu sei que é comprometedor, pastor, mas eu tenho que dizer isso para vocês que vivem aqui. Eu não vivo aqui, mas vocês vivem aqui. Essa nação vai entrar numa grande guerra. Irmãos, houve assim um bocado de críticos. A gente via uns. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será
confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Quantos acreditam nessa palavra? Os irmãos acreditam que esta palavra é para nós? É uma palavra de exortação, uma palavra de estímulo, hein? Medite nessas palavras, não só aqui, porque eu não vou pregar. Se eu fosse pregar essa noite, eu ia pregar sobre pós-arrebatamento. Nem ia pregar sobre arrebatamento, eu ia pregar pós-arrebatamento. Marcos Feliciano, você que é um grande pregador, você que pregou aqui esse congresso, os senhores que estão pregando por todo esse Brasil e pelo mundo, não esqueçam de avisar o povo de Deus que Jesus está voltando. Mas procure a falar não somente da vinda, porque a vinda, quando se prega a vinda, é alegria para o povo. Oh, Jesus vai vir. Procure pensar um pouquinho depois da vinda, depois do arrebatamento. Vai no capítulo 8 de Apocalipse até o 11, troca as trombetas. Vamos falar mais sério com a igreja, vamos avisar a igreja, vamos dizer que nem todos vão subir, vamos dizer que nem todos vão ser arrebatados. Como se comportarem após arrebatamento? Como se comportar pós-arrebatamento? Sabe por que eu digo isso? É porque a maioria do povo não vai subir com Jesus. A maioria não vão subir. É lamentável dizer isso, mas é a grande verdade. Mas por não subir, nem tudo está perdido. Como se comportar pós-arrebatamento? Para quem vai ficar? Lançava a cabeça, porque quem é que vai brincar com os Estados Unidos? Quem? Como é que se ia crer numa visão dessa que os Estados Unidos entrar numa grande guerra? Quem que ia crer? Tive um mês nos Estados Unidos, toda igreja que eu tive, esse moço me levava nas igrejas, eu falava essa mensagem. Numa das igrejas um moço se levantou, hein? Lowell. Quando eu estava falando, o moço se levantou, tirou do bolso uma credencial e disse: pastor, eu estou ilegal nesse país, mas o exército já me achou e eu estou convocado. Eu não posso ir embora para o Brasil, porque eu estou convocado. Se essa nação precisar de mim, eu tenho que me apresentar. É verdade, pastor, vai ter guerra mesmo. Ele falou assim, teve coragem de falar. Vim embora. Deu recado em todas as igrejas, porque eu estava... Você recebeu o pedido para ir também? Eu visitei todas as igrejas tirando oferta para o Natal missionário. Mas agora Deus me dá uma mensagem dessa para pregar para o povo, para assustar o povo brasileiro nas igrejas dos Estados Unidos. Vim embora.
Eu estava no mês de setembro, dia 9, eu estava no Rio de Janeiro, uma campanha que me convidaram para pregar sobre missão. E eu falei, todas as igrejas eu falava isso. Quando cheguei lá falei, estava um deputado federal assistindo o culto. E quando terminou o culto, saí no outro dia, era dia 11 de setembro. Eles me levaram para almoçar num restaurante. De repente, aquelas duas torres, um avião vindo esbarroando e pegando fogo. Eu baixei a cabeça na hora, irmãos, e comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, a guerra começou. Aquelas torres eu conheço, é as torres gêmeas lá em Nova York. A guerra começou. E aí houve o que houve naquele tempo. Saí dali, fui para o Galeão, pegar o avião para ir para o Amazonas, porque a minha vida era assim corrida. Tinha que visitar o trabalho no Amazonas. Lá me encontrei com o deputado. Pastor, a sua revelação é verdade? Viu o que aconteceu, o atentado que aconteceu lá em Nova York? Eu disse, pois é. Assim, eu disse, e será que isso é guerra? A guerra começou, pastor. A grande guerra, irmãos, aconteceu porque ainda não terminou, porque é uma grande guerra. E veja a situação hoje dos nossos Estados Unidos, a crise que está passando. E quantos jovens já morreram? Quantos brasileiros que nós não sabemos que já foram? Passou esta visão, terminou. Aí veio a segunda visão. Senhores, como diz o pregador aí, como é o homenzinho da toalhinha, né? Como é? Carvalho Júnior. Bate com a toalhinha aqui. Vou falar. Eu vou falar. A gente conhece ele na pregação porque ele diz assim, eu vou falar. Pois é, mas eu também devo falar. A segunda visão, irmãos, me escute agora aqui. Essas não aconteceram ainda, não se cumpriram, porque é para futuro. Pode ser um futuro bem próximo. Na mesma ocasião, no mesmo culto, eu vi uma multidão mais do que esses que estão aqui, ó. Mais do que essa gentarada. Uma multidão como que no ar livre em São Paulo. No ar livre em São Paulo. Uma multidão de gente, mulheres de todas as igrejas, homens, moços, jovens, padres, pastores. Eu vi aquilo tudo ali, todas as igrejas. Vi o padre Marcelo junto, com aquela maneira que ele canta e faz o povo cantar, corinho, bater palma e saltar. Eu vi aquilo tudo. E aí Deus me disse assim para mim, sabe o que é isso? Isso aí é o povo que se diz a minha igreja. Mas essa igreja estava a Assembleia de Deus, estavam os crentes da Assembleia de Deus, estavam os crentes batistas, os crentes da Universal, estavam os crentes presbiterianos, estavam os evangélicos, mas tudo junto, tudo igual. Ninguém se conhecia, o católico do crente mesmo, tudo era igual, era uma festa só, era um povão só. Aí Deus falou comigo, sabe o que é esse povo? Esse povo se diz a minha igreja, mas essa não é a minha igreja. Essa igreja está comprometida com o mundo, mas no meio desse povo eu vou tirar a minha igreja para o arrebatamento. Eu vou tirar do meio dessa gente a minha igreja, que ainda não se contaminou, para o arrebatamento. Passou aquela visão, apareceu a segunda multidão de homens. Aí era só homens, uma multidão mais do que essa multidão que está aqui, irmão. Só homens. Aí Deus falou comigo assim, estás vendo isto? Sabe o que é? São os pastores, são os obreiros. Tu estás aí nesse meio. São os pastores, são os obreiros, são missionários. E sabe o que eu quero te dizer? É que nem todos vão subir, nem todos estão fazendo a minha vontade. Estes não são aqueles que todos vão subir, estão compromissados, estão negando o meu nome, a minha santidade. Nem todos subirão na minha vinda. Tu estás no meio deles, cuida-te. Deus disse, cuida-te,
para não te contaminares. Sejas fiel. As duas visões não se cumpriram ainda. A primeira já se cumpriu. As duas segundas, porque Jesus não voltou ainda. Mas a multidão está aí. A multidão está aí. Entendeu? Vocês querem compreender o que eu estou dizendo? Cuidado, irmãos. Cuidado com os ajuntamentos. Cuidado com a coisa mesclada. Tudo está igual. Não se faz mais diferença. Entendeu? Não tem mais diferença. A igreja de Deus com a igreja apostatada. Gente vivendo de qualquer maneira. Crente cantando de qualquer maneira. Entendeu? Mulheres de Deus se misturando com o mundo. A igreja de Jezabel. Não se conhece mais na rua uma santa mulher de Deus. Não se sabe se essa é uma santa mulher de Deus. Só se conhece porque ela chega e dá a paz do Senhor. Está com as vestimentas diferentes. O visual está diferente. Estão mascarados. Brinco nas orelhas. Piercing nas línguas. Na língua. Moço crente com anelzinho na orelha. As mulheres santas de Deus que querem o arrebatamento, se encontram ela nas ruas. Não se sabe se é a moça crente ou se é uma outra, porque calça comprida, bem apertadinha, e vive desta maneira. Desculpa-me, mas a visão que eu tive é a visão que eu tive. Mas isso não tem importância. Isso não faz mal. Deus não olha para a roupa. Quem que disse que não olha? Quem que disse que não olha? Quem é que disse que Jesus não olha para a roupa do cristão, do verdadeiro servo de Deus? Se a Bíblia fala, não manches as tuas vestes. A Bíblia está cheia de recomendação. E por que nós nos ambientarmos com a doutrina pagã?